Ramiro bate a cabeça na parede. Vicente regressa. Ramiro chacoalha o filho. Ele ressalta que foi abandonado por Vicente. Ramiro recupera sua arma. Vicente conta para o pai que conseguiu o remédio. Ramiro reage contente. O vilão toma todo o remédio de uma vez só. Vicente conta para Ramiro que Ramona misturou várias ervas. Paloma termina de se arrumar. Dolores aparece. Ela conta para Paloma que Elisa desapareceu. Dolores aflige a Morena. A governanta avisa a Paloma que Elisa deixará Damião plantado no altar. Gael escuta e foge. Elisa tenta sair da Casa Azul. Carmen provoca a sobrinha. Elisa percebe que está trancada. Carmen tortura Elisa. Almerinda e Damião recebem os primeiros convidados. Lúcio continua aflito. Ele preocupa Damião. Malu nota a ausência da noiva. Damião crê que Elisa o abandonou. Almerinda tenta acalmar o filho. Elisa exige que Carmen abra a porta. A vilã proíbe a sobrinha de se casar com o amado. Carmen culpa Elisa por suas desgraças. Gael grita. Elisa pede a ajuda do amado. Carmen quase ataca a sobrinha. Gael entra em cena. Carmen sugere que o valentão tome uma atitude. Ele ressalta que impedirá o casamento. Gael fala para Elisa que se vingará de Damião. A órfã fica desesperada. Gael obriga Elisa a subir no cavalo. Carmen desfruta a situação. Gael agradece a ajuda da megera. Ele cavalga com Elisa. Carmen vê o espírito de Lupe. Ela se assusta. Carmen discute com a assombração. Ela entra em surto. Henrique e Florência aparecem. Eles cumprimentam Damião. O bonitão ressalta que está preocupado com Elisa. Dolores e Paloma entram em cena. Elas reiteram para Damião que Elisa e Gael sumiram. O esquentado leva a amiga para o lago. Gael conta para Elisa que enganou Carmen. Ela se emociona. Elisa enaltece o gesto de Gael. Ela ressalta que Carmen a quer morta. Gael acaricia Elisa. Ele reitera que não lutará contra a vontade dela. Gael indaga Elisa. Ele deduz que ela está confusa. Elisa informa a Gael que sempre amará Damião. Ela fala para o amigo que só quer ser feliz. Gael apressa Elisa. Eles se abraçam. Ramona os vê. Damião e Paloma conversam sobre Gael. Eles deduzem que o pior aconteceu. Paloma ressalta que Elisa não pode traí-la. Damião segue com péssimos presságios. Ele desespera Almerinda. Damião decide cancelar o casamento. Gael e Elisa aparecem. Eles surpreendem os demais. Elisa reencontra Damião. Ela ressalta que o casamento está de pé. Gael relata para Damião que não é como ele. O Fortão e Paloma seguem furiosos. A Morena exige uma explicação do marido. Gael despista Paloma. Damião confronta Elisa. Ele percebe que o vestido está amassado. Elisa não dá maiores explicações para Damião. Ela insinua que ele não merece a mínima consideração. Damião crê que Elisa está debochando dele. Ela nega. Elisa conta para Damião que teve um problema com Carmen. Ele segue desconfiado. Eles discutem. Damião insinua que não confia em Elisa. A órfã ressalta que o noivo o atraiu. Damião deixa Elisa falando sozinha. A fazendeira pede a ajuda de Paloma e Florência. As moças ajudam a amiga. Ramiro e Vicente invadem o casebre. O malandro volta a irritar o pai. Vicente desconhece a fórmula de Ramona. Ramiro volta a agredi-lo. Vicente pega algumas ervas. Ele e Ramiro roubam as plantas de Ramona. Elisa volta a se arrumar. Começa a cerimônia. Damião beija a bochecha de Almerinda. Ele vai para o altar. Lúcio surge com a afilhada. Eles caminham. Lúcio entrega Elisa para Damião. O bonitão faz uma promessa para o amigo. Damião levanta o véu de Elisa. O padre Miguel discursa. Dolores, Braulio, Florência e os demais seguem atentos. Miguel faz a pergunta decisiva para Damião. Ele aceita se casar com Elisa. Miguel questiona a órfã. Elisa aceita Damião como seu marido. Sarito, Edmundo, Paloma e Gael ficam contentes. Almerinda leva as alianças para o altar. Ramona e os demais se emocionam. Braulio e Dolores também ajudam os noivos. Elisa e Damião trocam moedas. Paloma e Gael enaltecem os pombinhos. Lúcio chora.
Damião admira Elisa. Todos seguem comovidos. Miguel casa os pombinhos. Damião beija Elisa. Os recém-casados são ovacionados pelos demais. Elisa, Damião e os convidados se reúnem na Fazenda Arango. Almerinda propõe um brinde aos presentes. Damião volta a beijar Elisa. Soltam fogos de artifício. Gael e Paloma desejam a felicidade dos amigos. A morena se declara para Elisa. Dolores abraça a protegida. Almerinda comove Damião. Ramona também aparece. Damião indaga a curandeira. Ramona ressalta para o amigo que a felicidade completa está chegando. Damião conta para a curandeira que esteve a ponto de cancelar o casamento. Ele continua enciumado. Ramona relata para Damião que Gael precisava se despedir de Elisa. Ela crê que o valentão esquecerá a amiga. Carmen bebe. Ela decide ir à fazenda. Damião volta a ficar emburrado. Ele ressalta que Elisa estava no lago com Gael. Ela o xinga. Elisa já pensa no divórcio. Ela enfurece Damião. Ele a segura. Elisa se desvencilha de Damião. Ela caminha pela fazenda. Elisa relembra o seu primeiro beijo com Damião. Ele volta a abordá-la. Damião confessa para Elisa que sempre pensa nela. Ela percebe que ele está usando o amuleto. Eles repetem as falas do primeiro beijo. Elisa também mostra o seu pingente para Damião. Eles juram um amor eterno. Damião volta a agarrar Elisa. Vicente e Ramiro chegam no quarto. O vilão pede para o filho preparar o remédio, o deixando em uma sinuca de bico. Ramiro não para de xingar Vicente. Ele informa ao filho que vai sair. Almerinda sente calor. Ela questiona os recém-casados. Almerinda pede para os pombinhos dançarem. Damião beija a mão de Elisa. Eles rodopiam. Gael aceita a sua derrota. Ele se levanta e abandona Paloma. A morena fica desconcertada e tenta disfarçar a sua tristeza. Damião faz uma proposta para Elisa. Ele deseja ficar a sós com a esposa. Carmen surge na fazenda. Todos a encaram. Carmen insinua para Elisa que ela traiu a confiança de Augusto. A órfã e Almerinda tentam enxotar a víbora da propriedade. Carmen ressalta que é a única parente viva de Elisa. A fazendeira reitera que a tia não destruirá sua noite. Carmen relembra a Almerinda que Estefânia destruiu a família dela. Ramona intervém. Ela briga com Carmen. Ramona decide afrontar a rival. A curandeira relembra que a vilã se casou com Augusto logo após o falecimento da irmã. Ramona ressalta que o filho de Carmen nasceu antes do previsto. A megera inventa para os demais que Elisa a empurrou em uma piscina vazia. A órfã nega. Ramona pede para Edmundo abrir o bico. O doutor ressalta que Carmen já estava grávida antes do casamento. A víbora insinua para Elisa que tinha uma relação extraconjugal com Augusto. Edmundo desmente Carmen. Ele ressalta que o filho da vilã não era de Augusto. Elisa exige saber quem foi o verdadeiro pai de Augustinho. Almerinda pressiona a inimiga. Carmen fica encurralada e volta a insinuar que Elisa matou o próprio irmão. Edmundo ressalta que a criança morreu de morte súbita. Dolores reitera que Carmen nunca prestou, ressaltando que jamais confiou na megera. Elisa insinua que a tia foi a verdadeira amante de Rogério Arango. Gael segue depressivo. Paloma também volta para casa. Gael informa a esposa que precisa refletir. Paloma se sente preterida pelo marido. A morena sugere que Gael aceite o seu destino. Ele avisa a esposa que já desistiu de Elisa. Paloma consola Gael. Ela percebe que o marido nunca irá amá-la. Gael promete a Paloma que mudará. Ele ressalta que não consegue mandar no coração. Paloma reitera para Gael que eles podem ser felizes. Ela o encanta. Gael beija Paloma. Carmen ressalta que está sendo difamada pelos demais. Elisa relembra que a tia enganou Augusto. Ela desmascara Carmen. Almerinda quase tem um troço. Carmen exige que a viúva não acredite em Elisa. Ramona xinga a víbora. Almerinda deduz que passou a vida enganada. Carmen ressalta que a amarga está com as passagens. Almerinda informa a vilã
que os boletos são falsos. Elisa relembra que Estefânia trancou Carmen no quarto. Almerinda também recorda que a megera estava de malas prontas. Carmen mantém a sua versão. Damião ressalta que viu Rogério e a víbora saindo da Casa Azul. Almerinda e Lúcio ressaltam que Carmen é a única dona da residência. A vilã reitera que todos estão mentindo. Ela jura vingança aos algozes. Ramona ressalta que a verdade sempre vem à tona. Ela fala para Carmen que chegou a hora de limpar o nome de Estefânia. Todos seguem torturando Carmen. A vilã volta a alucinar com os mortos. Carmen assusta os demais. Ela vê vários espíritos e corre. Carmen tenta se acalmar. Ela é atormentada por Lupe. Carmen volta a fugir. Ela discute sozinha no meio da rua. Carmen briga com o espírito de Branca. Ela ressalta que não teve nada a ver com a morte da costureira. Carmen sente medo de Paulo. Ela passa mal. Carmen rasteja pela mata. Ela relembra as palavras de Augusto. Carmen pula no lago. Ela recorda a morte de Quênia. Carmen quase se afoga. Ela volta à superfície. Carmen vai à Casa Azul novamente. Ela vê o espírito de Ingrid na porta da residência. Carmen continua ensandecida. Ela se tranca na propriedade. Carmen reencontra o fantasma de Estefânia. Ela quebra tudo. Carmen vai para o quarto. Ela se cobre com um lençol. Carmen escuta a voz de Rogério. Ela berra pelo amante. Carmen não consegue parar de chorar. Gael e Paloma namoram. Eles dão outro beijo. Paloma se declara para Gael. Ele a corresponde. Gael leva Paloma para a cama. Ele monta em cima dela. Gael passa a mão pelo corpo de Paloma. Ela arranha as costas dele. Carmen continua depressiva. Ramiro a aborda. A megera não permite que o amante a toque. Ramiro obriga Carmen a reagir. Ela conta para ele que está sendo perseguida por todos. Ramiro descobre que Elisa e Damião se casaram. Carmen informa ao vilão que Almerinda já sabe que as passagens são falsas. Ela ressalta que foi achincalhada diante dos matutos. Carmen fala para Ramiro que está arruinada. Ela sente ódio da sobrinha. Carmen informa a Ramiro que quer a morte de Elisa. O desalmado descobre que a víbora afogou alguém no lago. Carmen reitera para Ramiro que Elisa não pode ser feliz. Ele tenta controlá-la. Carmen ressalta que odeia o Zarango. Ela reitera que jamais foi feliz. Carmen expõe os seus sentimentos para Ramiro. Ele decide entrar em ação. Ramiro propõe um acordo com Carmen. Ele decide assassinar Elisa. Ramiro se oferece para ajudar Carmen. Ela adora a ideia. Ramiro pede Carmen em casamento. Ela aceita o pedido dele. Ramiro beija Carmen. Almerinda sugere que os recém-casados esqueçam o passado. Elisa abraça o padrinho. Lúcio também abraça Damião. Dolores chora. Elisa tenta despreocupar a governanta. Damião acalma Dolores. O bonitão paparica a mãe. Elisa abaixa a guarda diante de Almerinda. Dolores abençoa a protegida. Ela ressalta que Elisa merece a felicidade eterna. Elas seguem comovidas. Damião apressa Elisa. Eles saem para desfrutar a lua de mel. Ramiro segue os pombinhos. Elisa acaricia Damião. Eles conversam sobre o ocorrido na festa. Damião sugere que Elisa esqueça Carmen. Ele decide surpreender a esposa. Ramona volta para o casebre. Ela percebe que roubaram as suas ervas. Ramona amaldiçoa Ramiro. Carmen aparece. Ela intimida Ramona. Elisa e Damião chegam na praia. Ele dá uma flor para a esposa. Damião reitera para Elisa que não voltará a decepcioná-la. Eles seguem no maior amasso. Damião pede para Elisa entrar na cabana. Ramiro continua atento. Damião carrega as malas. Ele segue tocando em Elisa. Ela decide abrir o jogo com o marido. Damião informa a Elisa que não quer censurá-la. Ela revela para o marido que o viu com Carmen. Elisa insinua que Damião cedeu à sedução da quarentona. Ele nega. Elisa reitera para Damião que o flagrou com Carmen. Ela continua magoada. Damião tenta se explicar para Elisa. Ela ressalta que ele ficou calado. Damião pede perdão para Elisa. Ramona tenta evitar Carmen. A vilã relembra que foi ameaçada pela curandeira.
curandeira. Carmen percebe que Ramona está muito segura de si. Ela rebate as acusações da curandeira. Ramona não compra a versão de Carmen. A curandeira segue acreditando na inocência de Estefânia. Carmen relembra que Ramona presenciou o acidente. A curandeira informa a megera que chegou a conversar com Estefânia. Ramona tira Carmen do sério. A curandeira ressalta que Estefânia morreu por engano. Carmen percebe que Ramona contou a verdade para Augusto. A curandeira confirma. Ramona lamenta a morte de Augusto. Ela crê que o agricultor se suicidou. Carmen relata para Ramona que não se arrepende do que fez. Ela decide dar um fim na curandeira. Ramona informa a Carmen que não teme a morte. A curandeira ressalta que a víbora vai para o inferno. Ramona descreve os defeitos de Carmen. A quarentona desiste de agir e se retira. Damião fala para Elisa que foi enganado por Carmen. Ela segue desconfiada. Damião relembra a Elisa que eles marcaram o encontro no lago. Ele ressalta que confundiu Carmen com ela. Elisa decide acreditar em Damião. Eles se reconciliam. Elisa pede para Damião não voltar a duvidar dela. Ela cura as suas feridas. Damião relembra que Elisa exaltou as virtudes de Gael. A órfã conta para o marido que leu a carta de Florência. Elisa ressalta que se entregou por completo para Damião. Ela o informa que nunca transou com Gael. Damião fica aliviado. Ele ressalta que estava cego de ciúmes. Elisa se insinua para Damião. Eles trocam juras de amor. Damião beija o pescoço de Elisa. Ela se excita. Damião tira o vestido de Elisa. Ele também arranca o seu traje. Eles surgem despidos. Damião aproveita o corpo de Elisa. Eles se sentam. Elisa fica em cima de Damião. Ela domina o ato. Eles rolam pela cama. Damião troca de posição com Elisa. Ele decide ser o macho alfa. Damião e Elisa entrelaçam as mãos. Eles desfrutam um ótimo momento. Damião faz Elisa delirar de prazer. Eles não param de transar. Elisa puxa o cabelo de Damião. Ele chupa o pescoço dela. No dia seguinte, Damião acorda. Ele não vê Elisa e se assusta. Damião encontra a amada admirando o mar. Ele segue abraçando Elisa. Ela ressalta que sempre o amou. Damião e Elisa aproveitam o dia. Gael desperta. Ele é amável com Paloma. Ela ressalta que teve uma excelente noite. Eles trocam elogios. Gael agrada a esposa. Elisa e Damião desfrutam a paisagem. Ambos exaltam a cultura local. Damião conta para Elisa que eles estão a 30 minutos da capital. O fartão decide levar a esposa para conhecer os manguezais. Ramiro conversa com um estranho. Ele vê a cobra coral. O pescador informa ao vilão que o animal é letal. Ramiro decide comprar a cobra. Ele faz um acordo com o pescador. Damião e Elisa seguem no passeio. Os pombinhos continuam abraçadinhos. Eles brincam juntos. Os recém-casados ressaltam que estão encantados com a natureza. Eles veem alguns animais. Damião e Elisa desfilam. Ela ressalta que ele sempre teve razão. Damião insinua para Elisa que eles estão no paraíso. Ela exalta a vida silvestre. Damião e Elisa desejam preservar a natureza. Paloma encontra o documento que Lupe deu para Gael. Ela o lê. Gael aparece. Paloma revela para o marido que o documento é o testamento de Rogério. Antônia conta para Braulio que Vicente não dormiu em casa. Eles ficam preocupados com o malandro. Braulio deduz que Vicente está com Ramiro. Ele e Antônia decidem procurar o malandro. Ramiro reaparece. Ele segue xingando Vicente. O malandro tenta dar o remédio para o pai. Ramiro cospe a gororoba. Vicente deseja fugir com o pai. Eles discutem. Vicente promete a Ramiro que irá ajudá-lo. O desalmado reitera que o filho não serve para nada. Ramiro decide colocar Vicente à prova. O malandro arruma sua mala. Gael visita Lúcio. O idoso vê o testamento de Rogério. Gael conta para Lúcio que ganhou o documento de Lupe. O valentão revela para o velhinho que Rogério deixou como herdeiros todos os seus descendentes. Lúcio celebra. Gael pede a ajuda do amigo. Lúcio decide ajudar o esquentado. Elisa e Damião voltam para a cabana. Ela ressalta que está adorando a lua de mel. Damião conta para Elisa que comprou a cabana. Ela adora o presente. Elisa abre a cesta.
Ela é picada pela cobra. Damião se desespera. Elisa sente a mão dormente. Damião a socorre. Elisa fala para o marido que não quer morrer. Ele a coloca no carro. Almerinda fica inquieta. Carmen aparece. Ela jura vingança à viúva. Carmen informa a Almerinda que os pombinhos morrerão. Almerinda enfrenta Carmen. A viúva ressalta que foi uma tola. Carmen admite para Almerinda que era amante de Rogério. A vilã tira a máscara diante da rival. Almerinda quase agride Carmen. A megera relembra que enlouqueceu Rogério. Carmen descreve os defeitos de Almerinda. Ela insinua que a amarga foi uma péssima esposa. Carmen humilha Almerinda. A viúva tenta expulsar a inimiga da fazenda. Carmen e Almerinda declaram guerra uma à outra. A amarga decide destruir a rival. Carmen insinua para Almerinda que é capaz de matá-la. A viúva fala para a víbora que pode colocá-la na cadeia pelas mortes de Augusto e Lupe. Almerinda intimida Carmen. A quarentona insinua para a inimiga que Ramiro vai acabar com a vida dos pombinhos. Almerinda passa mal. Damião exige que Elisa seja forte. A órfã começa a perder as forças. Damião se desespera. Braulio e Antônia encontram Vicente. O malandro despreza os pais. Antônia exige que Vicente a obedeça. Braulio percebe que o malandro não mudou. Ramiro xinga o rival, ressaltando que o Moreno não passa de um idiota. O vilão ressalta que deu ordens para Vicente. Braulio descobre que o malandro quebrou as máquinas da processadora. Ele exige uma explicação de Vicente. O malandro debocha do Moreno. Braulio renega Vicente. Ele dá um soco no malandro. Vicente fica revoltado. Ramiro apressa o filho. Antônia ameaça Vicente. Ele a ignora. Vicente ressalta que nunca suportou os pais. Ramiro abraça o filho. Antônia e Braulio sofrem. Damião e Elisa chegam no hospital. Edmundo aparece. Ramiro e Vicente surgem na Casa Azul. Carmen descobre que o malandro é filho do desalmado. Ela ressalta que não quer Vicente em sua residência. Ramiro pede um favor para o filho. Ele fala para Carmen que precisa de Vicente. Ela segue furiosa. Ramiro revela para Carmen que se livrou de Elisa. A vilã celebra. Edmundo examina Elisa. Ele aplica o antídoto na fazendeira. Damião continua fora de si. Edmundo o acalma. Carmen agradece a ajuda de Ramiro. Ela informa ao amante que eles precisam ir embora. Carmen conta para Ramiro que Horácio os delatou para Almerinda. O galego se recusa a deixar o povoado. Carmen informa a Ramiro que não vai para a cadeia. O vilão reitera que não partirá sem o seu remédio. Carmen volta a cuspir fogo. No dia seguinte, Gael e Paloma chegam com as malas na fazenda. Ninguém entende nada. Gael informa a Almerinda que está recuperando o que é dele. Ele ressalta que a viúva sempre soube da verdade. Almerinda descobre que Gael está com um testamento. Ela fala para ele que segue disposta a negociar. O esquentado reitera que Rogério não deixou nada para Almerinda. Eles discutem. Gael conta para Almerinda que está sendo assessorado por um advogado. A amarga recua. Almerinda permite que Gael e Paloma fiquem na fazenda. Eles reagem surpresos. Damião percebe que Elisa não melhorou. Edmundo exige que o bonitão saia do quarto. Gael nota que Paloma está estranha. Ela não aprova a atitude do marido. Paloma fala para Gael que não quer morar na fazenda. Ele reitera que foi injustiçado. Paloma crê que Gael quer seguir próximo de Elisa. Ele nega. Gael relembra a Paloma que foi alertado por Lupe. A morena ressalta que não deseja atrapalhar o casamento dos amigos. Gael não crê que Elisa more com a sogra. Ele exige que Paloma o apoie. A morena reitera para o marido que quer ter o seu próprio lar. Paloma segue chorando. Ela comove Gael. Damião liga para Dolores. Ele dá a notícia para a governanta. Dolores reage atônita e corre pela casa. Edmundo fala para o Fortão que o veneno circulou pelo corpo de Elisa. O médico admite para Damião que a órfã pode morrer. Elisa segue internada. Damião tenta ampará-la. Ele ressalta que não vive sem Elisa. Damião beija a testa da esposa. Dolores chega no hospital. Ela fica arrasada com o estado de Elisa.
Elisa. Damião fala para Dolores que Edmundo não deu esperanças. Ele se culpa pelo ocorrido. Damião pede perdão para Dolores. Ela o abraça. Dolores exige que Damião mantenha a fé. Ela ressalta que Elisa é forte. Lúcio, Almerinda, Paloma e Gael também surgem na clínica. Edmundo alarma os demais. Dolores conta para terceiros que Elisa está morrendo. Lúcio e Paloma se afligem. Almerinda decide voltar a ver a nora. A viúva sofre com o sofrimento de Damião. Ele fala para a mãe que também quer morrer. Damião desabafa diante de Almerinda. Ele ressalta que dá a sua vida por Elisa. Damião agarra Almerinda. Ela não consegue tranquilizar o filho. A enfermeira os aborda. Damião dá adeus para Elisa. Ramiro exige que Vicente consiga o remédio. O malandro obedece ao pai. Carmen reitera para Ramiro que eles estão correndo perigo. O vilão dá um basta na amante. Horácio anda pelo cemitério. Ele é seguido pelo detetive. Almerinda deseja que Elisa vá para outro hospital. Edmundo informa a viúva que a medicina não pode salvar a fazendeira. Almerinda ressalta que precisa pedir perdão para Elisa. Gael vai ao encontro da amiga. Ele pede para ela abrir os olhos. Gael sugere que Elisa lute por Damião. Ele ressalta que todos precisam dela. Gael beija a cabeça de Elisa. Paloma o vê. Ela volta a discutir com o marido. Paloma pensa o pior de Gael. Ele não consegue se explicar para a esposa. Paloma conta para Elisa que foi um erro se casar com Gael. Ela pensa em largar o marido. Paloma reitera para Elisa que também precisa dela. Ela se declara para a amiga. Paloma beija a mão de Elisa. Horácio recolhe os seus pertences. Ele é atingido por uma coronhada na cabeça. O detetive amarra Horácio. Gael corre atrás de Paloma. Ela ressalta que já está cansada. Paloma fala para Gael que não aguenta mais sofrer. Ela o cala. Paloma ressalta que Gael nunca será dela. Ele pede uma nova oportunidade para a esposa. Paloma crê que Gael a odeia. Ela deseja esquecê-lo. Gael reitera para Paloma que eles serão felizes. Ela ressalta que o casamento sempre foi uma farsa. Paloma decide arrancar Gael do coração. Vicente fica atento. Ele decide seguir Paloma. Almerinda visita Ramona. Ela conta para a curandeira que Elisa está morrendo. Almerinda crê que Ramona pode salvar Elisa. O detetive ressalta que Horácio deve ir ao encontro da viúva. Vicente aborda Paloma. Ele pede a ajuda dela. Ela o hostiliza. Vicente reitera para Paloma que é capaz de tudo por Ramiro. A morena ressalta que o vilão não ama ninguém. Vicente fala para Paloma que precisa da receita do remédio. Ela fica em uma sinuca de bico. Paloma sugere que Vicente valorize Braulio. O malandro ressalta que não quer o sofrimento do pai. Paloma insinua para Vicente que ele será desprezado por Ramiro. O malandro informa a morena que não quer ficar sozinho. Edmundo e Gael percebem que Elisa não está no hospital. A órfã chega na fazenda. Lúcio critica os demais. Damião decide apoiar a decisão de Almerinda. Lúcio ressalta que a amarga enlouqueceu. Dolores fala para o idoso que confia em Ramona. Almerinda e a curandeira aparecem. Ramona decide curar Elisa. Ela dispensa os demais. Ramona inicia o ritual. Paloma ensina Vicente a preparar o remédio. Ela ressalta que sempre ajudou Ramona. Vicente reitera para Paloma que Ramiro precisa se curar. Ramona continua trabalhando. Ela pede a ajuda de Deus. Ramona faz Elisa beber uma fórmula. Vicente volta para a Casa Azul, mas não encontra ninguém. Ele crê que Ramiro fugiu. Paloma segue Vicente. Ela teme que algo aconteça com o malandro. Eles percebem que Ramiro está chegando. Vicente e Paloma se escondem. Ramiro segue brigando com Carmen. Eles divergem sobre Vicente. Ramiro fala para Carmen que vai dar um fim no filho. Vicente chora. Carmen pega a espingarda. Ela fala para Ramiro que ainda tem uma pendência. Carmen decide matar Horácio. Paloma e Vicente descobrem os crimes da megera. Todos seguem preocupados com Elisa. Edmundo invade a fazenda e discute com os demais. Ele continua estressado. Damião e Almerinda brigam com Edmundo. Gael acalma os ânimos. Edmundo reitera que nada e ninguém pode salvar a doente. Ramiro surge com Elisa. Todos reagem surpresos. Damião agarra Elisa.
A órfã reitera para o marido que não irá embora sem ele. Damião e Almerinda continuam emocionados. Ramiro desfruta a desgraça de Augusto. Vicente e Paloma continuam apavorados. Carmen relembra que Ramiro matou Ingrid. Eles seguem conversando sobre os crimes. Paloma descobre que Carmen afogou uma moça no lago. A víbora admite para o amante que assassinou Quênia. Vicente e Paloma descobrem tudo. Carmen exige que Ramiro se livre de todos os rivais. Vicente não consegue parar de chorar. Ramiro vê o filho na toca. Ele enforca Vicente. Paloma continua atenta. Dolores agradece a ajuda de Ramona. A governanta abraça Elisa. Lúcio começa a se acalmar. Almerinda deseja dar dinheiro para Ramona. A curandeira recusa. Elisa descobre que Almerinda procurou Ramona. Ramiro tortura Vicente. O vilão reitera que precisa do remédio. Paloma surge com a fórmula. Ela exige que Ramiro largue Vicente. O desalmado continua segurando o filho. Paloma ameaça Ramiro. Ela joga o remédio no chão. Paloma tenta fugir com Vicente. Ele não larga o pai. Ramiro agride Vicente. O galego captura Paloma. Ramiro exige que a morena volte a preparar o remédio. Ela se recusa a obedecê-lo. Ramiro ressalta que Paloma deve gratidão a ele. Ela reage confusa. Ramiro revela para Paloma que é pai dela. A morena quase tem um troço. Ramiro ressalta que Vicente e Paloma são irmãos. A morena segue abismada. Paloma não acredita em Ramiro. Ele abre o jogo com a filha. Ramiro faz Paloma chorar. Ele ressalta que amou Rebeca. Paloma dá um basta em Ramiro. Ele a chacoalha. Paloma fala para Ramiro que não sente pena dele. Ela amaldiçoa o pai. Paloma deseja que Ramiro vá para a cadeia. Ele a ataca. Vicente pega um objeto. Ele atinge a cabeça de Ramiro. Paloma se desespera. Vicente também. O malandro corre com Paloma. Ramiro se levanta e o segue. Ele entra na caminhonete. Almerinda sugere que Elisa descanse. Edmundo também. O doutor ressalta que Elisa seguirá com a mão enfaixada. Ramona tranquiliza os demais. Dolores descobre como a cobra picou Elisa. Damião ressalta que tentaram matar a órfã. Almerinda informa aos presentes que Carmen e Ramiro são os autores do atentado. O vilão alcança os filhos. Ramiro dispara. Ele segue em busca do remédio. Ramiro decide matar os filhos. Paloma fala para o pai que está grávida. Vicente volta a defender a morena. Almerinda informa aos irmãos que está na hora de Carmen ser exposta. Ela e Elisa confrontam Ramona. A fazendeira decide limpar o nome da mãe. Ramona decide abrir o bico. A curandeira confessa que contou a verdade para Augusto. Ramona deduz que Carmen matou o marido. Almerinda confirma. A viúva ressalta que Horácio presenciou o crime. Dolores reitera que Lupe sabia da verdade. Almerinda conta para a governanta que Carmen também assassinou o tio de Damião. Ramiro continua amedrontando os filhos. Vicente tenta comover o pai. Braulio aparece. Ele luta com Ramiro. Braulio desarma o desalmado. Eles saem no soco. Ramiro consegue fugir. Braulio atira, mas não o atinge. O moreno protege os jovens. Braulio conta para Vicente que Antônia está bastante preocupada. Ele tira a venta dos olhos do malandro. Paloma revela para Braulio que é irmão de Vicente. A morena continua descontrolada. Paloma abraça Vicente. Ramona ressalta que o carro de Rogério estava voltando para o povoado. Ela revive o ocorrido. Ramona informa aos demais que chegou a conversar com Estefânia. Elisa chora muito. Almerinda descobre que Estefânia morreu falando tinha que detê-los. Ela percebe que a falecida só quis ajudá-la. Almerinda não entende o motivo de Ramona ter ficado calada. Damião tenta controlar a mãe. Elisa pressiona Ramona. A curandeira ressalta que juntou as pontas soltas da história recentemente. Ramona se culpa pelas mortes de Augusto e Lupe. Todos choram. Ramona pede perdão para os demais. Elisa informa a curandeira que não a culpa por nada. Damião e a esposa apoiam Ramona. Almerinda volta a sentir ódio de Carmen. Ninguém para de sofrer. Damião acompanha Elisa até a fazenda de Augusto. Ela segue sofrendo. Elisa lamenta a morte dos pais. Ela deseja fuzilar a tia. Damião consola Elisa. Ele decide levá-la para o quarto.
Carmen surge no escritório. Ela segue com a espingarda. Carmen ressalta que Ramiro é um inútil. Ela pensa em concluir o crime, mas se esconde novamente. Santos liga para Almerinda. O detetive conta para a patroa que capturou Horácio. Almerinda relata o ocorrido para Lupe. Ele decide ir ao cemitério. Almerinda dá ordens para Santos. Lúcio conta para Dolores que Horácio está no cemitério. Elisa pede para Damião levar a mala para o carro. Ela decide pegar alguns documentos no escritório. Elisa entra no local. Na toca, Carmen observa a sobrinha. A vilã acende a luz. Carmen admite para Elisa que pretendia matar Dolores. Ela ressalta que a sobrinha merece morrer. Horácio começa a se desamarrar. Santos volta para o esconderijo. Ele dá as costas para Horácio. O bandido atinge Santos e foge. Horácio corre pelo cemitério. Lúcio o encontra. Ele exige que Horácio se entregue. O bandido informa a Lúcio que não quer machucá-lo. O idoso desafia Horácio. O bandido fala para Lúcio que está arrependido. O velhinho e Horácio discutem. O bandido ressalta que não irá para a cadeia. Horácio decide matar Lúcio. O idoso relembra ao baixinho que o ajudou. Lúcio não se intimida diante da ameaça de Horácio. Ele lamenta a morte de Branca. Horácio revela para Lúcio que Ramiro queria matá-lo. O velhinho fica desolado. Lúcio ressalta que não suporta viver sem Branca. O padrinho de Elisa se prepara para morrer. Ele aflige Horácio. Dolores aparece e defende o idoso. Ela se oferece para fugir com Horácio. Eles saem juntos. Lúcio cai e não consegue segui-los. Carmen admite para Elisa que tem muita sorte. A fazendeira relata para a tia que já sabe de tudo. Elisa insulta Carmen. Ela ressalta que a tia merece morrer. Elisa conta para Carmen que Ramona a delatou. A vilã reitera que nunca gostou de Estefânia. Carmen desafia Elisa. Elas trocam ameaças. Elisa deseja colocar a tia no presídio. Ela reitera para Carmen que descobriu a verdade sobre a morte de Augusto. Elisa tenta sair da fazenda. Carmen pega a espingarda e segue ameaçando a sobrinha. A megera conta para Elisa que foi agredida por Augusto. Ela relembra os últimos momentos do agricultor. Carmen fala para Elisa que agiu por amor a Augusto. A órfã ressalta que a tia está maluca. Carmen relembra que Augusto queria expô-la. Ela confessa para Elisa que cometeu o crime contra o marido. A fazendeira crê que a tia irá matá-la. Carmen segue torturando Elisa. Ela tem outra ideia. Carmen dá uma coronhada em Elisa. Damião segue na saída. Elisa desmaia. Carmen aponta a espingarda para Damião. Elisa escuta um disparo. Carmen exige que Damião a obedeça. Ela tenta obrigá-lo a entrar na caminhonete. Damião decide verificar se Elisa está bem. Carmen o segue. Damião encontra a amada caída. Ele pede para Elisa reagir. Carmen exige que Damião coopere. Ele decide obedecê-la. Elisa não reage. Carmen informa Damião que eles vão passear. Ele abre as portas da caminhonete. Carmen sequestra Damião. Horácio e Dolores se escondem na antiga casa de modas. A governanta ressalta que o baixinho não é de todo mal. Dolores relembra que Horácio queria se redimir. Ele fala para ela que foi maltratado pela vida. Dolores ressalta que Horácio ainda pode mudar. Ele não sabe o que fazer. Horácio admite para Dolores que é um covarde. Ela sente pena do baixinho. Horácio se declara para Dolores. Ele ressalta que não quer perdê-la. Dolores informa a Horácio que não vai viver como uma fugitiva. O bandido dá razão à governanta. Dolores reitera que Horácio pode se salvar. Ela exige que o bandido vá à delegacia e delate os algozes. Horácio segue irredutível em sua postura. Dolores reitera para o bandido que ele pode ajudar muita gente. Elisa acorda. Ela nota a ausência de Damião. Elisa grita pelo amado. Ela teme que Carmen mate Damião. Lúcio conta para Almerinda que Horácio fugiu. Ele ressalta que o baixinho levou Dolores. Elisa liga para Almerinda. Ela alarma a sogra. Elisa conta para Almerinda que Damião pode estar morto. A viúva passa mal. Lúcio pega o telefone.
Ele descobre o ocorrido. Elisa pede a ajuda do padrinho. Almerinda ressalta que está sendo castigada. Ela deseja morrer. Antônia e Lúcio não conseguem controlar Almerinda. Ela decide confrontar Carmen. Ramona volta para o casebre. Ela reencontra Paloma. A Morena informa a avó que já sabe a verdade. Ramona informa a neta que Ramiro enganou Rebeca. Elas brigam feio. Ramona reitera para Paloma que Ramiro nunca a quis. A Morena ressalta que tinha o direito de saber sobre sua origem. Paloma informa a Ramona que não irá perdoá-la. Ela deixa a avó falando sozinha. Elisa grita por socorro. Ela fala para Gael que Carmen atacou Damião. O valentão também se preocupa. Elisa exige que Gael vá atrás de Damião. Ele decide ajudá-la. Almerinda vai à Casa Azul. Ela encontra Ramiro. Almerinda confronta o inimigo. Ela ressalta que Ramiro sempre acobertou Carmen. Ele confirma. Almerinda despreza Ramiro. O desalmado relembra que a antiga patroa tirou as suas próprias conclusões. Almerinda jura destruir Ramiro. Ele a captura. Ramiro reitera para Almerinda que eles precisam conversar. Ele a beija. Ramiro tenta violentar Almerinda. Ela faz de tudo para se desvencilhar dele. Braulio procura Antônia. Vicente pede perdão para o Moreno. Ele ressalta que é filho de um assassino. Vicente relata os crimes de Ramiro e Carmen para os pais. Ele ressalta que já odeia o pai biológico. Vicente emociona Braulio. Antônia chora. Braulio pede para Vicente denunciar Ramiro. O malandro acata as ordens do Moreno. Vicente deseja que Braulio seja feliz com Dolores. O Moreno se declara para o malandro. Braulio agarra Vicente. Antônia conta para o Moreno que ajudou Horácio a se esconder. Braulio fica indignado. Antônia sugere que o marido vá à antiga casa de modas. Braulio sai com Vicente. Antônia sofre. Ramiro beija o corpo de Almerinda. Ela inventa que o deseja. Almerinda engana Ramiro. Ela insinua que ele sempre a excitou. Almerinda confunde Ramiro. Eles relembram o passado. Ramiro recorda que a sua mãe morreu de tuberculose. Ele relembra que Rogério o ajudou. Almerinda reitera para Ramiro que o falecido tinha uma motivação para ajudá-lo. A viúva informa ao vilão que conhecem a origem dele. Ela ressalta que queimou vários documentos. Almerinda reitera que viu a certidão de nascimento de Ramiro. Ela relata que Rogério sempre teve muitas fraquezas. Ramiro deduz que também é um arango. Ele pensa que é filho de Rogério. Almerinda quebra um vidro na cabeça de Ramiro. Braulio e Vicente chegam na antiga casa de modas, mas não encontram ninguém. Dolores e Horácio surgem na delegacia. O bandido se entrega para as autoridades. Horácio ressalta que está agindo por amor. A governanta segue comovida. Elisa e Gael vão à Casa Azul. Eles seguem procurando Damião. Alguns policiais aparecem no local. Eles contam para Elisa que há uma pessoa enterrada no jardim. A órfã se descontrola, mas em seguida é acalmada pelos agentes. Elisa descobre que Horácio foi preso. Gael deduz que Ingrid é a pessoa enterrada. Ele ajuda os demais a cavarem. Carmen se refresca diante de Damião. Ela joga água nele. Carmen reitera para Damião que Estefânia é a culpada por suas desgraças. Ela ressalta que queria fugir com Rogério. Carmen dá água para Damião. Ela volta a detonar Estefânia. Carmen fala para Damião que gosta de luxos. Ela ressalta que ficou sem nada. Carmen reitera que foi condenada ao desamor. Ela sente saudades de Rogério. Carmen se senta no colo de Damião. Ela o tortura. Carmen deseja fugir com Damião. Ele a evita. Carmen confessa para Damião que nunca amou Rogério. Ela exalta a sua sede de ambição. Carmen abraça Damião. Ela o beija. Carmen deseja cair no abismo de paixão. Ela tenta seduzir Damião. O bonitão não consegue se defender. Carmen obriga Damião a morder uma pimenta. Ela volta a beijá-lo. Gael reconhece o corpo de Ingrid. Elisa tenta consolá-lo. Gael ressalta que Ingrid foi enterrada viva. Ele sente ódio de Ramiro. Gael reitera para Elisa que a morte de Ingrid foi monstruosa.
Os oficiais encontram as passagens. Elisa pega os boletos. Ela descobre que Ramiro sempre soube da verdade. Gael deseja se vingar do algoz. Elisa conta para os oficiais que Carmen sequestrou Damião. Os policiais decidem prender os vilões. Carmen não para de beijar Damião. Ele dá uma cabeçada nela. Damião tenta fugir. Ramiro impede. O vilão aponta uma faca para o fortão. Ramiro ajuda Carmen. A megera muda de tática. Carmen pensa em extorquir Almerinda. A viúva continua inquieta. Ela fala para Lúcio que não consegue manter a serenidade. Elisa aparece. Ela conta para os demais que Ingrid morreu. Almerinda pega as passagens. Ela recorda que estava negociando com Ingrid. Almerinda ressalta que está pagando caro pelos erros. Ela se arrepende pelas injustiças que cometeu. Elisa ampara Almerinda. O telefone toca. Almerinda fala com Carmen. A víbora informa a rival que Damião ainda está vivo. Carmen reitera para Almerinda que Ramiro também está na jogada. A vilã pede muito dinheiro para a inimiga. Carmen ameaça Almerinda. A megera fala para a rival que Elisa precisa levar o montante do resgate. A fazendeira conversa com a tia. Carmen coloca Elisa à prova. Ela deseja matar a sobrinha, investe Damião. Miguel aborda Ramona. A curandeira reza. Miguel estimula Ramona a desabafar. Ela segue inconsolável. Ramona crê que o destino das pessoas já está escrito. Ela se despede de Miguel. Gael encontra Paloma na praça. Ele revela para ela que Ingrid morreu. Paloma desabafa com Gael. Ela conta para ele que é filha de Ramiro. Gael fica atônito com a revelação. Paloma ressalta que não quer morrer de tristeza. Ela decide se divorciar de Gael. Ele fica arrasado. Paloma fala para Gael que pode criar a filha sozinha. Ela crê que o marido nunca irá amá-la. Gael tenta mudar a decisão de Paloma. A morena deduz que o parceiro ainda ama Elisa. Paloma reitera que Gael já a perdeu. Ramiro coloca Damião no porta-malas de um carro. Ele ressalta que o bonitão acabou com seus planos. Ramiro bate em Damião. O vilão volta a ressaltar que sempre quis tudo que era de Rogério. Ele demonstra sua loucura para Damião. Ramiro segura o rival. Ele revela para Damião que tentou violentar Almerinda. O bonitão sente nojo. Damião tenta bater em Ramiro. O galego volta a suspirar por Almerinda. Ramiro conta para Damião que deixará o povoado. Ele ressalta que conseguiu beijar Almerinda. Ramiro enfurece o rival. Ele fala para Damião que também é um arango. Ramiro decide dar um fim no jovem. Ele prende Damião. Ramiro toma os seus remédios. Carmen aparece. Ela estranha ao ver o carro vermelho. Ramiro a despista. Carmen reitera para o amante que eles terão muito dinheiro. O vilão combina a fuga com a megera. Ramiro entra no carro e acelera. Gael visita Ramona. Ele informa a curandeira que precisa conversar com Paloma. Ramona sugere que Gael esqueça a morena. Eles divergem sobre a situação. Ramona proíbe Gael de voltar ao casebre. Paloma dialoga com a avó. A morena agradece a ajuda de Ramona. A curandeira se declara para a neta. Paloma perdoa Ramona. A curandeira reitera que a morena ainda será feliz. Elas se agarram. Almerinda vai ao quarto de Gael. Ela o proíbe de deixar a fazenda. Gael garante para Almerinda que encontrará Damião. Ele informa a viúva que perdeu Paloma. Almerinda pede perdão para Gael. Ele a compreende. Almerinda admite para Gael que fez de tudo para não perder Rogério. Ela o comove. Almerinda mostra dinheiro para Gael. Ele pensa que a amarga quer suborná-lo. Almerinda nega e conta para Gael que Carmen está prestes a matar Damião. Eles deduzem que a vilã preparou uma tocaia para Elisa. Almerinda pede para Gael defender os amigos. Ele decide arriscar a sua vida pelos pombinhos. Almerinda abraça Gael. Paloma e Ramona detonam Carmen. A morena deseja visitar Elisa. Ramona impede. Paloma reitera para a avó que sabe se cuidar. A curandeira informa a neta que precisa sair. Ramona alarma Paloma. Ela ressalta que a neta precisa continuar no casebre.
Carmen anda pelo cemitério. Ela encontra a maleta com o dinheiro. Carmen conta a grana. Ela alucina com Lupe. Carmen volta a se desesperar. Ela também vê o espírito de Branca. Carmen sai da morada dos mortos. Ela entra em um táxi. Gael e Elisa seguem Carmen. Ramiro espera a amante. Ramona vai para a estrada. Ela contém o seu cavalo. Ramona vê Ramiro. Cai uma forte chuva no povoado. Ramiro se irrita. Carmen desce do táxi. Ela entra no carro de Ramiro. Os vilões celebram o sucesso do plano. Ramona continua chocada. Ramiro e Carmen se preparam para partir. Ramona coloca o cavalo no meio da estrada. Ramiro perde o controle do automóvel e capota com Carmen. Ramona vê tudo. Carmen sente fortes dores. Ela não consegue se mexer. Ramiro percebe que Carmen está com as pernas presas no carro. Ele pega o dinheiro. Carmen exige que Ramiro não a abandone. Ele a ignora. Carmen segue presa nas ferragens. Ela berra de dor. Ramona acena para Elisa e Gael. Ela revela para os jovens que deteve os vilões. Elisa vê Carmen. Ela exige descobrir o paradeiro de Damião. Gael abre o porta-malas. Ele não vê ninguém. Gael pega a arma. Carmen delata Ramiro para o valentão. Ela exige a ajuda de Elisa. Os policiais chegam na estrada. Elisa abraça Ramona. Ramiro corre e cai no meio da mata. Ele se recompõe. Almerinda segue em surto. Ninguém consegue acalmá-la. Lúcio pensa em chamar a polícia. Dolores discorda. Braulio apoia Lúcio. Malu fala para Almerinda que os policiais podem ajudá-los. A viúva permite que Lúcio entre em ação. Paloma chega na fazenda. Ela nota o desespero dos demais. Ramiro segue tentando escapar. Ele segue com dor de cabeça. Paloma descobre o ocorrido. Lúcio informa aos demais que falou com os policiais. Ele conta para terceiros que Carmen e Ramiro capotaram. Almerinda descobre que Damião segue desaparecido. Dolores ressalta que a história está se repetindo. Todos decidem procurar Damião. Dolores acompanha Lúcio. Paloma abraça Almerinda. Gael encontra Ramiro. Ele aponta a espingarda para o vilão. Ramiro ressalta para Gael que não pode morrer. O valentão reitera que o inimigo cometeu muitos crimes. Ramiro rebate as acusações de Gael. Ele ressalta que não teve nada a ver com a morte de Lupe. Ramiro revela para Gael que Carmen matou Quênia. O esquentado segue triste. Ramiro inventa para Gael que nunca matou ninguém. O valentão cita Ingrid. Ramiro relembra a Gael que a cobra tentou matá-lo. O esquentado pensa em assassinar o algoz. Gael confronta Ramiro sobre Damião. O vilão conta para o valentão que o bonitão está na processadora. Ramiro é capturado pelos policiais. Damião surge na empresa amarrado e com explosivos nas costas. Malu e Braulio chegam no local. A secretária encontra Damião. Braulio tenta ajudar o fortão. Malu chora. Braulio tira a mordaça de Damião. O bonitão ressalta que a bomba está prestes a explodir. Gael aparece. Ele descobre que Damião está atado a explosivos. Os oficiais entram em ação. Damião sugere que os colegas saiam da empresa. Gael fala para o irmão que quer explodir com ele. Damião descobre que Ramiro foi preso. Os policiais decidem desamarrar o fortão. Todos ficam nervosos. Damião desabafa com Gael. Eles compartilham as suas lamúrias. Gael conta para Damião que Paloma quer largá-lo. O bonitão desconhece o irmão. Damião deduz que Gael se apaixonou por Paloma. O valentão segura as mãos do irmão. Elisa, Lúcio e Dolores descobrem que os irmãos Arango seguem em perigo. A órfã invade a empresa. Dolores tenta acompanhar a protegida. Lúcio se declara para Malu. Elisa reencontra Damião. Eles se abraçam. Os pombinhos trocam juras de amor. Almerinda também aparece no local. Gael contém a viúva. Ele sugere que Almerinda não atrapalhe os pombinhos. Ela o acata. Eles ressaltam que estão vendo o triunfo do amor. Gael sai de braços dados com Almerinda. Damião fala para Elisa que nada e ninguém irá separá-los. Os habitantes do povoado dançam. Edmundo observa Carmen. Ele ressalta que a vilã está acabada. A enfermeira aparece. Edmundo sai. Ele fala com o policial. Edmundo informa ao oficial que Carmen não tem como escapar.
A enfermeira cuida da megera. Elisa questiona Edmundo. O médico conta para a órfã que as pernas da víbora foram amputadas. Damião e Almerinda reagem atônitos com a revelação. Paloma encontra Gael no lago. Ela pensa em evitá-lo, mas desiste. Eles conversam sobre os pombinhos. Gael ressalta que está sofrendo com a indiferença de Paloma. Ela crê que ele ainda encontrará o amor. Gael conta para Paloma que refletiu. Ela reitera que não tem como o matrimônio dar certo. Gael beija Paloma. Ela não gosta do assédio e se desvencilia dele. Gael expõe o seu amor para Paloma. Ela segue confusa. Gael informa a Paloma que já não ama Elisa. Ele ressalta que estava obcecado pela fazendeira. Gael admite para Paloma que foi um idiota. Ele impressiona a esposa. Gael segura Paloma. Ele garante para Morena que a ama. Gael pede uma nova oportunidade para Paloma. Ela segue firme em sua postura, pois crê que voltará a sofrer. Gael continua pedindo perdão para Paloma. Ele se arrepende pelo seu comportamento. Gael emociona Paloma. A Morena continua desconfiada. Gael volta a agarrar Paloma. Ela cede às investidas dele. Gael ressalta para Paloma que eles não irão se divorciar. Ele faz uma promessa para a Morena. Paloma e Gael se reconciliam. A enfermeira faz curativos em Carmen. A vilã geme de dor. A enfermeira tenta acalmar Carmen. A megera acorda. Ela não entende o que está acontecendo. A Almerinda invade o quarto. Ela encara a rival. A enfermeira se retira. Carmen insinua para a Almerinda que ainda não perdeu a guerra. A viúva conta para a inimiga que Damião está bem. Almerinda ressalta que Carmen é digna de pena. A víbora planeja novas maldades para quando sair do hospital. Almerinda relata para Carmen que ela não voltará a ser a mesma. A vilã não entende o comentário. Almerinda se despede de Carmen. A megera nota algo estranho. Carmen se descontrola. Ela percebe que está sem as suas pernas. Carmen grita. Ela mexe nos aparelhos. Carmen encontra uma tesoura. Almerinda informa aos pombinhos que a víbora acordou. Elisa decide conversar com a tia. Damião abraça Almerinda. Carmen agoniza. Ela revira os olhos. Elisa aborda a tia. Carmen reitera para a sobrinha que elas precisam conversar. Ela pede para Elisa se aproximar. Carmen abre o jogo com a parente. Ela ressalta que sempre odiou Elisa. A órfã não se surpreende. Carmen ressalta que Elisa é fruto do amor de Estefânia e Augusto. Ela faz a fazendeira chorar. Carmen começa a perder as forças. Elisa decide procurar Edmundo. Carmen impede. Ela assegura para Elisa que amou Augusto. Carmen suspira pelo agricultor. Ela ressalta que não conseguiu controlar os seus impulsos assassinos. Carmen solta a tesoura. Elisa percebe que a tia se cortou. Carmen dá os últimos suspiros. Elisa corre. O sangue pinga. Carmen se treme. A vilã põe um fim em seu sofrimento. Carmen morre. Edmundo chega no quarto. Ele atesta a morte da megera. Elisa sofre. Damião entra em cena. Edmundo fecha os olhos de Carmen. Elisa desaba nos braços do marido. Paloma arruma a mesa. Ela escuta a serenata de Gael. Ele solta a voz. Gael jura amor eterno a Paloma. Ele ressalta que compensará todo o sofrimento que causou. Paloma afirma para Gael que já alcançou a felicidade completa. Eles trocam juras de amor. Os jovens namoram. Lúcio visita Ramiro. Ele desfruta a desgraça do vilão. Lúcio ressalta que Ramiro pagará pelo que fez com Branca. O desalmado insulta o idoso. Lúcio ressalta que Ramiro será transferido para o presídio. O galego informa ao rival que se vingará de todos os algozes. Lúcio reitera que Ramiro está destruído. O vilão ressalta que nunca será um velho acabado. Lúcio ressalta que Ramiro desperdiçou um grande futuro. Ele reitera que o desalmado não mediu a ambição. Lúcio pretende deixar Ramiro sozinho. O galego garante para o rival que ressurgirá das cinzas. Ramiro crê que é um marango. Lúcio o desmente. O velhinho ressalta que Ramiro é filho de um caipira bêbado. Ele tira a venda dos olhos do inimigo. Ramiro relembra que Almerinda queimou a sua certidão de nascimento. Lúcio conta para o rival que Rogério quis adotá-lo, mas desistiu, pois a amarga engravidou. Ramiro ressalta que Damião mudou o seu
seu destino. Lúcio fala para o rival que Almerinda queimou os trâmites da doação. Ele reitera que Ramiro é um Zé Ninguém. O vilão me enlouquece. Os jovens andam pela praça. Elisa cumprimenta Paloma. Gael ressalta que Damião agiu mal, mas o perdoa. Ele reitera que Paloma é o seu verdadeiro amor. Gael se desculpa por ter sido um empecilho na vida dos pombinhos. Damião exalta as virtudes do irmão. As moças se emocionam. Damião abraça Gael. Paloma e Elisa reagem contentes. A morena procura Ramona. A curandeira deduz que a neta reatou com Gael. Paloma confirma. Ramona aconselha a morena. Ela ressalta que só quer a felicidade de Paloma. A morena exalta as forças dos amuletos. Ramona sugere que Paloma não tire o pingente. Elas se agarram. Elisa, Damião, Dolores e Lúcio vão ao enterro de Carmen. A víbora é enterrada. Elisa joga terra na cova da tia. Ela dá o último adeus para Carmen. Anos depois, Elisa ressalta que Augusto e Estefânia estão descansando em paz. Damião volta a se declarar para a amada. Elisa deixa uma flor no túmulo dos pais. Ela e Damião andam pelo cemitério. Começa a festa na fazenda. Os convidados conversam. Antônia percebe que Vicente se interessou por uma garota. Ela aborda a estranha. Antônia sorri. Ramona corre atrás da bisneta. Paloma surge com uma nova bebê. Almerinda segura o neto. Damião e Elisa pretendem ter outros filhos. O padre Miguel chega na fazenda. Almerinda elogia o sacerdote, mas segue com saudades de Lupe. Damião relembra a Gael que eles também são compadres. Dolores surge com Braulio. Elisa se alegra com a gravidez da governanta. Braulio cuida da esposa. Damião sugere que Almerinda coloque Augusto para dormir. Todos cuidam das crianças. Edmundo ressalta que Sarito está curada. Ela reitera que se curou graças ao amor dele. Edmundo e Sarito trocam declarações. Eles se beijam. Elisa os admira. Sarito elogia os pombinhos. Ela segura Augusto. Elisa ressalta que sempre paparicará Sarito. Edmundo reitera que encontrou o amor de sua vida. Damião fala para o médico que o tempo é apenas de bonanças. Sarito dá água para Augusto. Florência aparece com Henrique. Damião os aborda. Henrique informa aos demais que tem uma grande notícia. Florência revela aos amigos que conseguiu adotar Sofia. Os pombinhos celebram. Sofia aparece. Ela conhece os pombinhos. Elisa ressalta que Sofia tem pais maravilhosos. A pequena concorda. Henrique relata para os pombinhos que Sofia é apaixonante. Ele agrada a esposa. Damião ressalta que adora Florência. Ela reitera que se redimiu graças ao ex-marido. A paz reina no local. Malu fala para Lúcio que o venera. Ele confessa que está apaixonado pela secretária. Lúcio reitera que tem sentimentos distintos por Malu e Branca. Ele dá uma oportunidade para a secretária. Eles dão um selinho. Elisa e Damião comemoram. Ele ressalta que Lúcio sempre a apoiou. O idoso reitera que vê a afilhada como uma filha. Elisa e Lúcio seguem comovidos. Eles exaltam a força do amor. Em seguida, Damião aborda Gael. Elisa entrega um documento para o amigo. Ela dá as antigas terras de Augusto para Gael. Ele reage surpreso e tenta recusar o presente. Elisa exige que Gael aceite as terras. Paloma aconselha o marido. Gael decide ficar com as terras. Os amigos se abraçam. Ramona mima a bisneta. Ela confessa para a neném que a magia do amor está no coração dos jovens e não nos amuletos. Antônia deseja ajudar Dolores a criar o filho. A governanta gosta da ideia. Antônia admira Braulio e Dolores. Ela segue arrependida por ter se metido na história deles. Braulio decide dar um chocolate para Dolores. Elisa volta a agradar a governanta. Dolores ressalta que a sua vida mudou após o nascimento da protegida. Elisa reitera para a governanta que a vê como uma mãe. Dolores ressalta que não vive sem a órfã. Ela sente orgulho de Elisa.
Elas rodopiam. Almerinda tira Augusto dos braços de Damião. Ela ressalta que Elisa trouxe de volta a luz para os seus olhos. A fazendeira abraça a sogra. Almerinda reitera que não terá vida suficiente para pedir perdão para Elisa. A órfã ressalta que já perdoou a sogra. Almerinda deseja morar com os pombinhos. Damião despista a mãe. Almerinda decide trocar a fralda de Augusto. Damião e Elisa andam de mãos dadas. Ele questiona a amada. Elisa reitera para Damião que segue eufórica. Eles se dirigem à árvore do amor. Elisa abraça Damião. Eles são ovacionados pelos demais. Gael apressa Paloma. A morena pensa em abordar os pombinhos. Gael também rouba um beijo de Paloma. Os jovens decidem passear. Elisa acena para os amigos. Os jovens correm pela plantação. Eles relembram a infância. Os jovens seguem no maior amasso. Eles continuam brincando. Os jovens entram no lago. Eles nadam. Damião e Elisa mergulham. Paloma e Gael também. Eles não param de namorar. Os jovens seguem relembrando o passado. Eles ressaltam que não trocam o presente por nada. Os jovens recordam as brincadeiras de infância. Eles unem as mãos. Todos ressaltam que não voltarão a ser separados. Damião, Elisa, Gael e Paloma são felizes para sempre.